Gente linda, eu tomei emprestado a canção que é cantada pelo Milton Nascimento, mas é o Marcos e o Lô Borges que fizeram essa composição linda, para guiar a gente nesse encontro. Quem sabe isso quer dizer amor. Uma canção linda. E eu fiquei muito sensibilizado com esse tema, que eu acredito que faz parte de cada um de nós. Porque de alguma forma, de algum modo, quando a gente pensa sobre o amor, às vezes é uma ideia muito sublime, áurea, quase angelical, quase que somente remetida ao divino. E aí, a minha proposta hoje aqui com vocês é tentar arrancar a imagem do amor, dessa idealização ou dessa divinização, para colocar aqui, entre nós, no encontro, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então é por isso que eu escolhi esse tema, porque quem sabe aquilo que você acreditava que não fosse o amor, pode ser essa grande beleza, essa surpresa, dentro da tua rotina, dentro dos encontros mais triviais, dentro dos gestos mais simples. E aí você pode ser tocado com a beleza do amor. E a narrativa que eu escolhi é de Lucas, capítulo 10, dos versos 25 a 37. É uma parábola que todos nós conhecemos. Todos nós, vírgula, né? Quem, de alguma forma, já é ambientado com o segmento religioso, com a Bíblia, vai conhecer que é a parábola do bom samaritano. E ela surge, e ela acontece a partir de Jesus com um encontro com um sacerdote, com um homem da lei, com uma pessoa extremamente religiosa, que faz uma pergunta que parece ser etérea. O que é que eu faço para dar conta de que essa minha vida aqui presente na terra seja uma chancela para eu viver a eternidade? E aí Jesus, de imediatamente, diz o seguinte: qual é o teu repertório? Qual é a linguagem que você tem aí nas mãos? O que é que você pensa acerca de Deus? E aí Jesus vai dizer, olha, aquilo que você já pensa de Deus, e ele como um bom homem religioso, como sacerdote, como um senhor da lei, vai encarar e olhar e dizer que a maneira a qual ele consegue fazer com que essa experiência religiosa que ele tem na terra é que vai dar a possibilidade dele viver no céu. E aí Jesus diz o seguinte, olha, faz o que você acredita que tem que ser feito, é seguir a lei. Amarás o Senhor teu Deus de teu todo coração e o teu próximo como a ti mesmo. Segue aí, é simples. E aí o sujeito ele não se contenta, né? Ele quer mais de Jesus, ele quer arrancar Jesus do lugar a qual ele se encontra, mas é ele que vai ser arrancado do lugar a qual ele se encontra. E aí Jesus vai, então ok, você quer uma outra dimensão? Uma dimensão que não é do futuro, da pós-morte, da eternidade. Então eu vou te contar uma história. E aí Jesus faz a história da parábola do bom samaritano. Né? Então vamos ler. Diz assim: eis que se levantou um doutor da lei, pondo-o à prova e dizendo, mestre, é fazendo o quê que eu vou herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus, o que está escrito na lei? O que é que você lê? Como você a lê? O outro respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo amarás como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Porém, ele querendo ainda se justificar, disse a Jesus, mas quem é o meu próximo, Jesus? Aí é que está a bifurcação, aí é que está a minha crise. Como é que eu faço com que esse amor se estenda ao outro? Qual é a idealização que eu carrego? Mas quem é o meu próximo? O próximo é o que torce para o meu time, o próximo é que tem a minha mesma fé, o próximo é quem vem a Betesda, quem é meu próximo? Respondeu Jesus, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre salteadores, que, depois de o despirem e espancarem, o abandonaram, deixando-o meio morto.
por coincidência. Acho legal essa tradução por isso, por coincidência. Eu fico imaginando a ironia, a cara de ironia, quase que de deboche de Jesus. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, um homem da lei, que ao vê-lo passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e ao vê-lo passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, compadeceu-se. Essa é uma expressão que é utilizada principalmente por Lucas para ilustrar o amor de Deus encarnado em Jesus. E muito provavelmente aqui a ideia é de que Jesus se revele também como esse samaritano, é uma espécie de alter ego. Aproximando-se, ligou-lhe as feridas, jogando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, ou 2 dinheiros, ou aquilo que se poderia pagar, deu-os aos estalajadeiros e disse: trata dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus devolve a pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: que praticou misericórdia com ele. Jesus lhe disse: vai e também tu faz o mesmo. Vamos ter um instante de oração. Que esse tempo a gente possa ser cuidado na alma, nos sentimentos, nas emoções. Que a gente possa encarnar aqui, ser inspirado a partir daqui, do Teu Evangelho, que abre cortinas, que abre janelas, que faz com que a gente possa trilhar um caminho que às vezes a gente nega, mas é tão necessário. Um caminho que às vezes depõe contra as estruturas que tentam nos dobrar, para que de alguma maneira a gente se encante de novo com a vida. Que seja isso, esse tempo. Amém. Mais uma vez eu quero pensar com vocês que quando a gente fala de amor, na nossa cultura ocidental, né, no nosso tempo aqui presente, nosso tempo contemporâneo, e aí a gente pensa logo nas imagens que são às vezes influenciadas pelo cinema, né, que é uma cultura da idealização do amor romântico. Então logo a gente associa o amor à conjugalidade. E aí a gente está chegando à época de Natal, né, e eu sou casado com uma mulher que adora filmes de Natal. E aí, quando a gente vai falar de amor, é sempre essa imagem da conjugalidade, né? de uma vida de relacionamentos que é limitada a um par, a 2 pessoas. Entretanto, mesmo o enlace amoroso dessa conjugalidade, né? Desse estar a 2, desse viver um projeto de vida a 2, eu diria que também nesse tempo contemporâneo na qual a gente vive, ele vem também sofrendo as modificações. Fala-se em novas formas de amar. A Regina Navarro, inclusive, tem um texto, um livro maravilhoso, falando sobre esses novos arranjos. E aí são relacionamentos não monogâmicos, relacionamentos abertos, relacionamentos poliamorosos e etc. Mas, no entanto, mesmo esses novos arranjos, também não vive sem crise, também não vive sem tensão, também não vive sem desencanto, também não vive sem conflitos. Mesmo porque, e aí eu quero que você preste atenção, porque o modelo que opera a nossa subjetividade, aquilo que todos nós somos, aquilo que a gente é influenciado pela liquidez dos afetos. E quem disse isso não fui eu, foi Zygmunt Bauman, em O Amor Líquido e as Fragilidades das Relações.
O que isso quer dizer, em outras palavras? O amor, esse afeto, ele não estará livre da dinâmica, da lógica que opera o mercado. Então, a sua vivência, a maneira que a gente vive o amor, estaria estruturada em uma relação comercial de custo-benefício. E, portanto, o que vai consumindo os nossos vínculos, o que vai consumindo, demandando os nossos encontros, as nossas relações, os nossos pertencimentos, as experiências afetivas, é se, ao final das contas, a gente tem mais perdas ou mais ganhos. O que é que eu vou ganhar nesse relacionamento? Olha, a minha vida está sendo perdida. Já viu isso acontecer? Quando a gente olha para as nossas experiências afetivas, muitas vezes o que a gente coloca é se a gente ganhou ou não ganhou mais recursos. Ou se há uma realização quase absoluta das nossas experiências, ou se de alguma forma o outro não compensou todas as nossas expectativas. É desse modo que, de certa forma, a gente olha para as nossas relações, para os nossos vínculos, para os nossos encontros, para os nossos pertencimentos. Mas é óbvio também que há determinados relacionamentos que são tóxicos, que são abusivos, que são danosos, que nos fazem mal, tudo bem. Mas não é sobre isso. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o amor que muitas vezes nós estamos a vivenciá-lo, está comprometido, está de mãos dadas a uma economia que é profundamente individualizante. Por que ele se torna individualizante? Porque ele está inserido em uma sociedade que foi seduzida a viver uma liberdade. Mas preste atenção, essa liberdade a qual a gente está convidado a viver, parte de uma idealização de que ser livre é dentro da capacidade que a gente produz e consome. Então, se você quer medir o grau da tua liberdade, nesse tempo contemporâneo, está medido assim, é dentro da nossa capacidade capitalista, financeira, é dentro da possibilidade daquilo que a gente desempenha, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente realiza e daquilo que a gente compra. Então, o que acontece, de certa forma? Nós também atrelamos a essa mesma lógica mercadológica da liquidez para dentro dos nossos afetos e o amor não fica de fora. E o que é que acontece então? Eu não mais consumo e descarto apenas as coisas. Vê a nossa crise? Eu não mais estou para consumir e descartar apenas as coisas, mas também as minhas relações. E aí, de novo, eu quero que a gente olhe para o amor não apenas como essa relação da conjugalidade, mas todo e qualquer vínculo que está aí, entre nós, nos entremeios, nos encontros. Então, todas as nossas relações também submetidas à mesma balança. Então, as pessoas, o que é que acontece com as pessoas? Elas se tornam coisas usáveis, prestáveis, dignas de serem acumuladas ou não. É a nossa crise. É a crise de quem está querendo viver, de fato, o amor. Mas eu gostaria também de fazer um exercício com vocês e trazer para a nossa conversa 2 conceitos que recentemente eu tive acesso a eles através do professor Renato Nogueira, que é um filósofo, é um psicanalista, é um pensador, que traz a cosmologia, ou a cosmovisão africana e também dos povos originários para pensar o nosso tempo, para pensar como que a gente se organiza, para pensar como que a gente tenta viver esse tempo a qual nós estamos sendo demandados. Mas não apenas, ele também tenta explicar, desnudar a nossa crise do amor, a nossa crise de relação, a nossa crise de um modo de viver no mundo. E aí, ele estabelece 2 modelos. São 2 pedagogias. São 2 maneiras de se estar no mundo. 2 formas e paradigmas que diz assim, como é que a gente se relaciona, como é que a gente se organizou estruturalmente, historicamente. A primeira lente é a cosmofóbica.
Calma. Fica tranquilo, a gente já vai entender tudo. É a cosmofóbica. Qual é essa ideia? Cosmo é mundo e fobia é medo. É medo. A gente carrega medo da terra, medo do mundo, mas não apenas a gente carrega medo da terra e do mundo, a gente vai tendo medo também das pessoas, dos encontros. E essa lente, ou esse pensamento, ou esse paradigma, ele é permeado das narrativas do nosso mundo ocidental, eurocêntrica e cristã pré-moderna. A outra é a cosmofílica. Cosmofilia, mundo, amizade. É a que se filia, é que se conecta com a natureza, com a terra. Esse é o pensamento do mundo ancestral. É o pensamento das narrativas africanas. É o pensamento dos nossos povos originários aqui, como a gente bem sabe, o povo indígena. É o pensamento do povo quilombola, por exemplo. Então, veja, esses dois paradigmas, o cosmofóbico e o cosmofílico, eles se chocam, que tensionam de como a experiência humana vai conceber o amor. E aí é interessante que a gente precisa entender qual a diferença desses modos de viver. E eu quero que você acredite e internalize isso. A cosmofobia e a cosmofilia são modos de viver. Modos de viver significa isso. Ou seja, como é que eu lido com o amor, com os afetos, como é que eu encontro resposta e que dê sentido à minha vida. No modelo cosmofóbico, as sociedades se organizavam pela via do medo, de novo. Nela, o sujeito é lançado em um mundo onde o principal afeto é o medo. Ou, como diria Antônio Bispo dos Santos, o Negro Bispo, em cima de um terror psicológico. Então, ele vê um raio, ele tem medo, ele vê a chuva, ele tem medo, ele vê as manifestações da natureza e ele acredita que é o divino de alguma forma punindo ou abençoando. E aí, dentro dessa visão de mundo e de percepção, vai se criando a necessidade de se proteger, de criar muralhas. E aí o sujeito, do mundo ocidental cria exércitos, cria proteções, cria castelos, cria estruturas que concebe o outro sempre como uma ameaça. Concebe o outro sempre como um inimigo, como aquilo que de alguma forma pode atingi-lo e fazê-lo mal. E aí entra Deus. Deus vai ser nessa imagem do divino que se transforma e se alicerça em uma relação de temor. Logo, o que vai surgindo, o que vai sendo construído dessa humanidade, desses sujeitos históricos, dos antepassados, é produto de uma disputa, de tensões, de conflitos e de guerra. Mas não apenas. Como os recursos são insuficientes, se estabelece uma competição para a manutenção da vida. E aí o sujeito, produto dessa imagem, desse modo de ser, ele procura dominar outros territórios. Dizendo assim, se eu domino um outro, eu estou dizendo que eu sou mais forte. Então eu posso usufruir dos recursos que estava até então ali. Resumindo, o que é que surge como ética desse modo de pensar que nos trouxe até aqui? O mundo contemporâneo ocidental ao qual a gente vive é em cima desse modo de ser, da cosmofobia. Qual é o resultado ético disso? O resultado ético disso é que surge uma ética do deserto, onde esse sujeito, essa pessoa está projetada no mundo que precisa lutar o tempo todo para sobreviver. E tentando lutar o tempo todo para sobreviver, o outro não é mais esse espaço de afeto, mas o outro pode ser, inclusive, alguém a qual eu preciso descartá-lo, se não me faz bem necessariamente diante das expectativas que eu trago. Mas é uma outra visão de mundo, um outro modelo. Na atmosfera cosmofílica, o que é que se tem? Afluência. É da vida que se impõe. É a vida que se torna central. Portanto, o contato com a terra não é de exploração. É de cuidado, é de atenção. Por isso que, de certa forma, as comunidades que vão surgindo dessa compreensão é de um modelo humano que vai abrir mão da competição porque ele não quer tornar
o outro território um espaço para ele usar, mas ao contrário, ele olha para os recursos que tem aquele espaço e diz o seguinte: é possível a gente compartilhar e conseguir viver. Não há um desejo, por exemplo, de desenvolver, porque desenvolver, crescer, significa explorar, destruir. E encontra aí o convite, na verdade, para se envolver. Se o teu lugar é aqui, seu espaço é aqui, então você precisa estar diante do outro, envolvido nas causas do outro. Aqui, um lugar e um espaço de pertencimento. E aí, o convite é para criar conexões, é estabelecer vínculos. E aí suscita desse modo de pensar, desse modo de viver, uma outra ética. Qual é a outra ética? É a ética da floresta. Essa ética que diz o seguinte: nós precisamos ser devolvidos ao acolhimento uns dos outros. E aí essa maneira de enxergar o mundo parece dizer o seguinte: eu sacralizo todas as vidas, eu sacralizo todas as relações, eu sacralizo todas as possibilidades que eu tenho de não explorar e não competir, mas da possibilidade de eu compartilhar aquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, para que de alguma forma a gente não viva uma concorrência o tempo todo. E aí você fica pensando assim: meu Deus, o que é que o pastor trouxe essa narrativa para a gente, está falando disso? O que é que isso tem a ver? Preste atenção aqui. A cena que Jesus descreve aqui nesse relato parece nos sugerir a diferença fundamental da sua espiritualidade, ou do seu espírito. O espírito quer dizer vida. Em último caso, está dizendo o seguinte: existe um estilo de vida que eu carrego, que é totalmente diferente. E eu poderia dizer que o estilo de vida que Jesus carrega é esse estilo de vida cosmofílico, que não quer tornar um outro um inimigo, que não quer ver no outro alguém a qual precisa ser colocado, categorizado, para que de alguma forma exerça-se ali o direito de morrer. Ele não vive essa ética, a ética de Jesus é outra. E aí esse estilo de vida parece ser esse acontecimento, um atravessamento nesse ambiente. Vamos lembrar, onde é que Jesus está? Qual é o ambiente que ele vive? É um ambiente marcado pela dominação, marcado por esse cosmofóbico, ou seja, que quer dominar o outro, que quer tornar o outro refém, que quer amaldiçoar o outro, que quer fazer com que aquele espaço seja de dominação e de não compartilhar a vida. E aí é nesse ambiente que Jesus vem e diz assim: olha, existe a possibilidade da gente transgredir, da gente abrir uma frecha, da gente colocar um novo caminho. Um novo caminho que olha para Deus não como um terror, como algo que eu preciso ter medo, algo que me submete ao medo, à culpa, à castração, à negação daquilo que está diante daquilo que a gente é. Então veja, o que Jesus está querendo trazer aqui nessa narrativa e nesse encontro para esse sacerdote é o seguinte: cara, essa fé que você abraçou, esse jeito de você encarar a vida, ele precisa ser abandonado, é autodestrutivo, não vai fazer com que você consiga sobreviver, não vai fazer com que você consiga encarnar os melhores afetos, ao contrário, vai tornar o outro sempre alguém que precisa ser categorizado em que precisa ter a vida ou ter a morte. Aí eu queria que a gente trouxesse para os nossos dias. Porque, de novo, o levita e o sacerdote são essas pessoas que, no seu modo de viver, encarna esse paradigma, esse modelo que é o modelo cosmofóbico, que não consegue abrir mão da sua fé para cuidar de quem está à beira da estrada. Percebe? É isso que traz o pano de fundo dessa narrativa. Mas e para nós? Para os nossos dias?
Como é que a gente vai saber acolher? Acolher, ter a hospitalidade, ter esse afeto, né, que se encena e ritualiza na recepção do outro. Se o que determina a minha busca, a nossa busca, se o que vai tecendo o nosso estilo de vida, a minha vida espiritual é justamente o desamparo do outro, a rejeição do outro, o outro como um concorrente, o outro que ocupa o meu lugar à medida que ele tem mais poder de consumo e de compra. Se ele tem mais poder de consumo e de compra, o que eu sinto em relação a ele é inveja. E o meu desejo se revela como se pretensiosamente na sua morte, mesmo que simbólica. Distraidamente no simbolismo de quem está jogado à beira da estrada. Como é que a gente vai saber amar de outra forma, se o que gesta as nossas relações são estruturas de amor que é apenas controle, autossatisfação, fantasia e uma vida individualizante? E que hoje nos adestra, tem um conceito sofisticado, né, de autocuidado. Você precisa cuidar de você, ok? Nada contra, sem problema. Mas eu diria que é uma cilada aí. Vamos fazer uma pergunta honesta? Quando é que a gente deixou de se cuidar para cuidar de alguém? E aí, eu queria me referir também, especialmente a nós homens, porque, de certa forma, essa masculinidade que a gente aprendeu, e por si só, ela é fruto dessa estrutura, de que parece que a gente aprendeu uma masculinidade que é tóxica por si só. E a gente perdeu esse aspecto, essa possibilidade de cuidar. E cuidar parece que está remetido apenas às mulheres. E aí, essa semana, eu vi um vídeo que parece ilustrar muito bem. Tem uma turma de amigos, parecia ser aniversário da filha de um deles. E, de maneira despretensiosa, eles resolveram, em um ato de irmandade, saber como seria levar um choque elétrico coletivamente. Veja só, coisa linda. Coisas que só homens são capazes de fazer. A cena é bizarra. E aí eles dão as mãos, e um deles, né, tenta tocar a cerca elétrica. E o óbvio acontece. Todos levam um choque. Olha a nossa cultura, a cultura a qual a gente está inserida, que é uma cultura tóxica. O tempo de todos morrerem ali. Ninguém sabe qual é a capacidade de um coração e poderiam levar ao óbito à medida que o choque atravessasse todos eles. Vê? Principalmente o último, vai receber toda a carga. Então veja, como é que a gente se torna gentil, sensível, empático, se a gente foi conduzido por uma pedagogia afetiva do engole o choro, do homem não chora. E aqui de novo a masculinidade em questão. É apanhar e ficar calado, calada. Então veja, nós estamos imersos em uma cultura que, às vezes, a demonstração de carinho, de atenção, de escuta, de um favor, de um pedido de socorro, se confunde com uma moeda de troca. E às vezes se resume, o que é que você está querendo com isso? De novo aqui, a gente precisa olhar para esse lugar como um lugar a qual a gente precisa ser devolvido a um outro paradigma, para que a gente se reconecte com a outra estrutura de amor, com outro modo de ser no mundo.
onde as nossas relações, os nossos vínculos não se percam, mas a gente tem a possibilidade de cultivá-los, de cuidá-los, de tornar, inclusive, a gente nesse projeto, um projeto de vida que é capaz de ser seduzido pelo samaritano, como um exemplo que nos toca, que nos seduz, que vai dizendo que o valor da nossa vida se intensifica à medida que a gente não recua diante de quem sofre, diante daquele que precisa das nossas mãos estendidas, que a gente não recua de um projeto, inclusive, de como existir em comunidade, que vai se realizando, que vai se pertencendo, que vai se desencontrando, mas está ali na reciprocidade dos afetos, e que vai também tentando dizer o seguinte: eu só sou porque o outro é. Eu só sou porque eu me reconheço no encontro, no outro, ali, nessa festa, nesse acontecimento, nesse atravessamento. É Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Mas afinal, pastor, o que pode o amor? Quero trazer apenas um pensamento para a gente. O amor é o afeto catalisador que nos ajuda a criar condições para compartilhar os recursos da vida. Eu acho interessante como Jesus põe na ação do samaritano o uso dos seus recursos. Mas a gente não pode olhar para esses recursos limitados apenas à questão econômica, financeira. É existencial. Porque o sacerdote e o levita são tão ricos e tão cheios de recursos como o samaritano. Mas o que eles fazem? Eles preferem indiferença. Preferem se esconder, preferem se ausentar, preferem inventar uma mentira para si mesmo. Isso não é problema meu. E aí Jesus faz uma denúncia. Os compromissos dessa religião que fazem com que você não enxergue a dor do outro e de quem está ao seu lado. Essa religião ela precisa ser abandonada, ela precisa ser colocada de lado. Em outras palavras, a religião nesse aspecto precisa ser convertida às pessoas e não às coisas. O que importa mesmo é como é que a gente torna a nossa vida em um dom, em direção ao nosso mundo, ao nosso presente, à nossa realidade. É a denúncia que Jesus está fazendo aqui. Olha, o sacerdote, o levita, tem os mesmos recursos, tem as mesmas possibilidades, mas como eles se comportam, como eles vivem, como eles preferiram tornar a sua jornada e o seu caminho. Essa religião ela não serve se ela não está a serviço das pessoas. Essa religião ela não serve se ela não está para cuidar das pessoas. Essa religião ela não serve se ela não for proclamadora de justiça para aqueles que são injustiçados. Sai dela, joga fora. Veja, o samaritano é esse convite que tenta nos direcionar para uma vida que se potencializa em vida, à medida que a gente mantém a fé nas relações, nas pessoas. E aí a gente precisa lembrar de novo, o que é que está no pano de fundo? É a lógica da eternidade. E aí Jesus desmascara a pretensão religiosa. Que a pretensão religiosa é essa, de acreditar que experimenta a eternidade cumprindo regras morais, ou apenas em dizer as palavras certas. E aí Jesus vem com uma história não heróica, mas que propicia uma inflexão, uma interrogação, que dá uma pista para a gente. Jesus também faz outra denúncia, olha, não é essa religião precisa jogar fora, como também, deixa eu te dizer, a busca pela eternidade é um projeto de morte. É a idolatria, uma vida cega,
que nos leva a fechar em nosso mundo, em nossa aldeia, e que apesar de estarmos vivos, seguimos um caminho que mata os nossos melhores afetos. Em nome de Deus, se mata hoje, em nome de Deus, em nome desse projeto que se diz projeto de eternidade, do pós-morte, a gente deixou de ser sensibilizado no coração e se importar com agora, com o presente, com a vida que acontece diante dos nossos olhos. Em Jesus, deixa eu dizer isso para vocês. Em Jesus, a eternidade se experimenta mesmo quando a gente abraça a nossa história com todos os nossos recursos e faz dos nossos afetos uma disposição para que a nossa existência seja geradora de mais vida, de mais encontro e também bem-estar. É isso. Não é a eternidade do lado de fora depois da morte. Não, esquece isso. O projeto só se concretiza em vida à medida que a gente está aqui, nesse exato instante, nesse tempo presente, e diz assim: quem está sofrendo ao meu lado? Quem é o meu próximo? Como eu vou tornar a minha vida uma vida como um testemunho de amor, para que as minhas mãos se estendam e eu seja Deus, eu seja Jesus para essa pessoa? E eu adorei o exercício que o Zé fez no início do nosso encontro. E ele foi nomeando as pessoas que foram Deus para ele. É isso que a gente precisa. Eu quero ser Deus na vida de alguém. Eu preciso ser Deus na vida de alguém. Eu desejo ser esse testemunho. Não é uma visão heróica, áurea, angelical, não. É carne e osso, é você e eu. Então veja, estou terminando. Eu disse que ia pregar 30 minutos. Então veja, o amor a partir dessa narrativa ganha outros nomes. Pode ser compaixão, pode ser empatia, pode ser atenção, pode ser cuidado, pode ser altruísmo, pode ser responsabilidade afetiva, pode ser escuta. E eu acho maravilhoso o que Jesus faz aqui. Ele arranca o amor de uma áurea celeste, angelical e impossível, distante da nossa humanidade, e nos põe de cara com a sua radicalidade, ou seja, na raiz dos nossos encontros. É ali que o amor acontece. O amor não será um sentimento que se mantém distante, mas encontra-se nos nossos gestos, nos entremeios da nossa realidade, da nossa rotina. Essa rotina que às vezes é fustigada, é cansada, é exigente demais. Mas é justamente ela, frágil, às vezes débil, às vezes confusa, que pode tornar o amor como esse lugar que nos liberta e nos põe de novo na estrada. A escritora Carla Madeira nos socorre em seu belíssimo livro Tudo é Rio. Recomendo todos os livros agora da Carla Madeira. Ontem eu conversava com o Márcio sobre essa escritora. E ela simplifica o amor. Ela parece dizer assim, olha, o amor vai estar ao alcance do nosso repertório, ao alcance do nosso coração. Esquece a teoria. Vamos tornar mais simples. Mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente olha para um amor de uma forma única, limitada, mas o amor ele é polissêmico, ele é plural, ele é transgressor. Jesus enxerga, ao contar essa história, uma forma de nos libertar. Ele nos liberta de uma religiosidade, denuncia qualquer religião, que se ela não estiver a serviço da vida, é preciso a gente abrir mão dessa religião. É preciso a gente abrir mão dessa fé. É preciso a gente abrir mão desse tipo de espiritualidade. A religião precisa estar a serviço
da vida, e não ao contrário. Ele nos liberta. Ele nos liberta da idealização que a gente tem do amor, dessa divinização. Eu quero repetir isso. O amor parece algo muito sublime, algo muito longe da gente, quase uma impossibilidade. Deixa eu dizer aqui, deixa eu te escandalizar. O amor não é incondicional. O amor é condicionado ao que você é. O amor não pode ser incondicional, porque ele é inumano. O amor só pode o que o humano pode. É isso que Jesus está dizendo no final das contas. O sacerdote, de novo, o sacerdote, o levita, eles poderiam ajudar aquele homem, mas ele não faz esse movimento, eles não fazem esse movimento. E aí Jesus está dizendo, olha, o samaritano é a mesma coisa, mas ele vai diante da fragilidade que o outro é, diante que a vida é frágil, ele não se importa, ele vai, ele se joga, faz. Por quê? Porque o amor não está na dimensão do divino, o amor está na dimensão a mais radical, no pé do chão, no chão da nossa casa, no chão dos nossos encontros, no nosso trabalho, nas nossas esquinas, no limite da nossa humanidade. O amor só pode o que a vida humana pode. E aí é por isso que os nossos afetos precisam de uma reinvenção. Por isso que a gente precisa olhar para o amor como esse afeto que mobiliza e reivindica de nós uma mudança necessária para um outro mundo possível. Às vezes, o que a gente acreditava que não fosse o amor, é amor. E eu quero concluir a minha reflexão com vocês com um poema é uma música do Paulinho Mosca e da Zélia Duncan, que é O Tom do Amor. O amor vai te contar um segredo. Não precisa ter medo, nem sair correndo. O amor nasce pequeno, cresce e fica estupendo. Às vezes o amor está ali e você nem está sabendo. O amor tem formas, aromas, vozes, causas, sintomas. O amor é mãe, é filho, é amigo. Às vezes, num canto esquecido, existe amor. Existe amor antigo. O amor que cuida, parte e assusta. Que erra e pede desculpas. Às vezes, o amor quer ferir e se cura doendo. O amor tem formas, aromas, vozes, causas, sintomas. O amor é pausa, é silêncio, refrão, explode nessa canção. O amor vai te contar um segredo. Fica atento, repara bem que meu amor é todo seu. Você quer ficar em pé comigo? Às vezes a gente coloca uns temas assim que é para chamar a atenção, e aí a gente se depara com ele, como que a gente chegou até aqui e diz, caramba, era isso? Mas essa é a provocação que o Evangelho faz. É de nos tirar do lugar a qual às vezes a gente está habituado, e esse lugar pode ser o sentido e o significado de morte. E por isso que a gente precisa sair dele. Jesus olha para essa narrativa e, de novo, eu diria que Jesus faz um exercício com ele mesmo. Porque ele vai dizer assim, olha, eu não sou esse cara dessa religião.
Eu não sou o sacerdote que vocês esperam. Eu não sou o levita, eu não sou o fariseu. Eu não vou ser esse tipo de rabi, não vou ser esse tipo de mestre. O que eu vou ser é alguém muito comprometido com gente que vocês deveriam estar comprometidos e não se comprometem. Mas também a gente pode estar em outra condição. A gente pode também ser aquele que está ferido à estrada, esgarçado o nosso coração, rasgado os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o que a gente precisa é de um samaritano. Às vezes a gente também é assim, pode ser essas duas imagens. De um lado há um samaritano, mas também há alguém ferido. E essa é a imagem do amor. O amor é que une esses dois gestos. O amor é o que cura, mas o amor também é o ferido. É a ferida. O amor é o que se aproxima. Mas o amor também, às vezes, é esse que está ali, carente, caído, e que precisa de mãos que se estendam e o levante. O amor, às vezes, é isso. É se perguntar sobre os nossos recursos interiores. Sabe, esse teu afeto de alegria, de espontaneidade? Quem sabe esses afetos, é que o amor está dizendo assim, a gente vai usar tudo isso que a gente tem e é, para compartilhar a vida. Sabe, esse modo de você ser, às vezes inquieto, ansioso, cheio de dúvidas, às vezes descompasso na vida, sem a capacidade de viver uma vida moderada. Quem sabe também o amor diz o seguinte, é com isso que você tem, que de alguma forma, os recursos aos quais você tem aí dentro, é possível brotar uma mudança e uma mudança interior que vai tornar a tua vida assim, potente, que vai tornar a tua vida assim, em embelezamento, que vai tornar a tua vida assim, cheia de graça, e você vai poder dizer o seguinte, é possível ser curado pelo amor, mas também eu posso curar pela via do amor. Que esse seja o testemunho que a gente guarde essa manhã, em nome de Jesus.